Olá, pessoal. Muita luz, muita paz para todos nós. Quero aqui aproveitar a nossa aula de hoje. Mais uma volta ao redor do sol, muita coisa boa. Que seja sempre abençoado, que seja sempre visto pela luz divina com todo carinho, com todo amor, e que tudo que é seu venha com esse mérito enorme. Que essa roda kármica gire maravilhosamente até a hora de sair dela. Muita luz, querido, muita luz. Que bênção ter você aqui nesse dia tão especial. Que bom. Muitas felicidades. Bom, pessoal, o dia de hoje é um dia bem interessante. Espero que vocês tenham conseguido ou ouvir pelo Spotify, ou ver o vídeo pelo YouTube. Porque é muito interessante a gente falar sobre o Rebbe, né? O Rabino, né? O Rebbe, vamos falar assim, o Rebbe Rabino. Antes eu gostaria de mostrar, ele estava aqui um tempinho, depois eu tirei, vou deixar ele aqui assim, para a gente dar um oi simpático, um oi simpaticíssimo. Vocês continuam vendo ele ou ele sumiu? Só para. Sumiu? Aí? Sumiu, agora sumiu. Apareceu. Apareceu. Opa, então tá perfeito. Ah, esse Rebbe, né? Esse Rebbe é um rabino, é uma forma carinhosa de se tratar o rabino. Então, é como se fosse um apelido, como se você fosse em um yogi, e eu chamasse de Guruji, por exemplo, sabe? Então, é algo carinhoso. Esse é o Rabino Yosef. E aí eu não tenho cultura suficiente para falar o nome dele inteiro, mas em homenagem, em, em completa devoção a esse ensinamento que foi trazido para nós, vou dizer, sei que está errado, mas é com a melhor das intenções, o Rabino Yosef Yitzhak Schneerson. É ele. E ele foi um rabino, né? Ele foi um rabino que ele foi um dos rabinos mais proeminentes. Ele foi um dos rabinos que esteve bem próximo do seu povo. Ele foi um rabino que realmente ele se destacou. Ele se destacou de todos os demais como, se não o principal, um dos principais rabinos que tiveram. E vocês devem ter visto pelos ensinamentos propostos que são ensinamentos muito simples, entre aspas, assim como todo conteúdo, né? Que a gente vai trazendo, que a gente vai descendo, em todos os lugares, em todas as esferas, em todas as religiões, em todas as não religiões, etc, etc, etc. Aquele discurso que vocês já sabem, já conhecem muito bem. Acho que era Da Vinci, né, que já falava que a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Assim também é com relação a todos os ensinamentos que vão sendo trazidos por vários mestres ao longo do tempo, independentemente de religiões ou não, costumes, crenças, mas a simplicidade demonstra o real conhecimento. Porque saber algo complicado demanda um estudo, demanda um tempo, e o não saber, ele demanda entrega, renúncia. E quando você consegue explicar coisas extremamente complexas de forma muito simples, significa que você entende o que você está explicando. Você não precisa de dar muita volta, sabe assim? Ah, como é que eu faço tal coisa? Então, pega assim, faz assim, faz assim. O que isso significa?
Significa que você compreende aquele conteúdo e você é capaz de transmitir esse conteúdo com simplicidade. O que que é isso? Você é capaz de transmitir a qualquer pessoa em qualquer tempo. É compaixão pura, é amorosidade pura. É claro que em vários momentos eu tenho certeza e certeza absoluta de que esse rabino deve ter trazido questões extremamente complexas e polêmicas, difíceis talvez de serem compreendidas ou entendidas, mas se você vê pelo rosto dele, pelo sorriso dele, você deve olhar para ele e as pessoas ao redor dele. A gente tem várias fotos aqui. Depois, eu não sei se vocês entraram no site para ver as questões e tudo, o link que eu coloquei lá no grupo do Essential, mas tem várias fotos dele sorrindo, várias fotos com muitas pessoas em volta, várias fotos com crianças, com mesa cheia. Então, ele traz com extrema simplicidade o que ele considera, ou o que as pessoas consideraram como os seus 7 principais ensinamentos. Então, você vê, assim, uma vida inteira de dedicação, serviço e renúncia, se resumindo a 7 frases. Se isso não é simplicidade, se isso não é amorosidade e entrega, eu não sei mais o que é. Não tem muito a ser explicado, porque cada frase é extremamente complexa, ao mesmo tempo simples de ser entendida, dentro dessa complexidade, né? Porque ela consegue estar organicamente dentro do conhecimento de cada um, ela consegue atingir cada um em diversos níveis, em diversos graus de, de compreensão, vamos dizer assim. Você não precisa ser um grande sábio para entender o que ele está dizendo. Mas se você for um grande sábio, você vai compreender que você não entendeu o que ele está trazendo, porque é muito além do que está escrito, é muito além do que está sendo falado, explicitado aqui. É um conhecimento vivo, riquíssimo, riquíssimo, que eu reverenciei ele em 2021, reverencio novamente agora em 2023. A primeira leitura que eu fiz desses ensinamentos foi em 2021, está gravado no nosso canal do YouTube, e reverencio agora de novo, porque tenho certeza que quando a gente for ler aqui novamente, a gente vai ter uma outra percepção. Então eu reverencio não talvez a cultura judaica ou a Kabbalah ou qualquer coisa que seja, mas o ser humano que dentro de toda a amorosidade, dentro de toda a compaixão, sentiu e conseguiu transmitir ensinamentos riquíssimos a todos nós até os dias de hoje, em qualquer religião, em qualquer meio. Posso estar falando as maiores besteiras aqui, em algum dia, talvez algum rabino ou algum judeu ou judia, em algum momento vai virar e falar assim, não, não é nada disso que ele quis dizer, você é louco, você não pode falar assim do Rebbe. Mas é a forma como a gente vê e sente no coração, e tenho certeza que ele iria ficar muito feliz se tivesse vivo, perdão, sabendo que a mensagem dele alcança além da religião que ele proferia, né? E além do círculo qual ele proferiu esses ensinamentos. Então, eu achei muito importante trazer aqui a vocês, nesse dia de hoje, esses ensinamentos, e eu gostaria que funcionasse como uma forma de darshan, que a gente conseguisse trazer, de certa forma, que seja pelo menos uma questão ou duas questões dentro da nossa pessoalidade, dentro da nossa experiência com a espiritualidade, com o autodesenvolvimento,
algo dentro de algum desses ensinamentos dele. Então, eu vou ler os ensinamentos, tanto o vídeo quanto o áudio que foi encaminhado para vocês durante a semana tem todas as explicações que foram dadas em 2021. Acho que são quantos minutos de coisa explicando as 7 chaves dele? Cadê aqui? Deixa eu encontrar por aqui. Cadê você? Foram. Cadê? Não sei nem como. Deixa eu ver quantos minutos que foram que eu já coloco aqui. Cadê? Foram 40 minutos. Então, foram 40 minutos falando sobre essas 7 chaves. Então, eu não vou entrar nisso. Eu vou entrar, conforme a gente estava conversando, dentro do que a gente pode e consegue imaginar sobre a nossa experiência pessoal, a nossa experiência dentro da espiritualidade, dentro do que foi falado, para que a gente converse. Tem alguma pergunta sobre isso ou não, mas que a gente converse sobre alguma questão trazida. Obviamente, ele está falando algo dentro de uma religião, então a gente vai honrar o escrito e depois a gente vai abrir para ampliar, se isso fosse possível, o poder da mensagem do Rebbe. Então ele coloca aqui o primeiro ensinamento. Se você quer amar a Deus, precisa amar as pessoas. O segundo, quando um Rebbe ascende, devemos todos ascender com ele. 3. Seu propósito é muito mais profundo do que você pensa. 4. As pessoas e o líder são um. 5. Alimentar corpos e alimentar almas. 6. Seu trabalho terreno transcende os mais altos céus. 7. Você está no assento do motorista. Então a gente coloca aqui, né, o primeiro que ele fala. Cadê? Se você quer amar a Deus, precisa amar as pessoas, né? Então, se você quer realmente conhecer isto que é você, esse poder criativo que rege a criação, a interdependência, tudo que você pode chamar dessa energia transformadora, você precisa entender aonde você está, ter um olhar compassivo e amar ao próximo. 2. Quando um Rebbe ascende, devemos todos ascender com ele. Então, quando você tem ou está na oportunidade de um mestre vivo, quando ele ascende ou quando ele vai além do âmbito físico, você deve seguir esse caminho junto com esse mestre. A comunicação fica cada vez mais fácil e mais prática. Quanto mais o mestre sobe ou galga degraus e expande o teu processo, mais você também expande junto. 3. Seu propósito é muito mais profundo do que você pensa. Então, existe uma profundidade, existe grau em cima de grau, existe o que é percebido, existe quem percebe. Então, existem milhares de coisas que confabulam para esse propósito. Né? Veja bem, quando a gente fala o seu propósito, a gente não está falando sobre o que você está fazendo da sua vida. O que você faz da sua vida é a ferramenta para a execução do teu propósito.
Então, quando ele fala que o seu propósito é muito mais profundo do que você pensa, até mesmo o ato da palavra está aqui, pensar, o ato de pensar, já não torna tão profundo assim, torna limitado. Então, é muito além do que todos nós conseguimos e podemos imaginar. Então, ele traz a, a redenção como forma de viver o propósito. 4. As pessoas e o líder são um. Então, você vê que está tudo interligado, né? A gente está falando aqui também daquela questão, quando a gente falou lá atrás sobre lideranças desnecessárias, quando a gente falou sobre todos somos um, quando a gente fala sobre toda essa oportunidade, tudo é um bloco acontecendo, é um corpo só acontecendo, é orgânico. Então, você vê, por exemplo, quando um guia ele está fazendo uma travessia, estamos todos fazendo a travessia junto com ele. Então, todos nós somos uma só entidade, um só corpo, realizando um trabalho. Por isso que uma vez, eu tirei isso do sânscrito uma vez, que fala que a sanga, também um dos significados da sanga é o corpo do mestre, né? Quando a gente fala dentro das joias, tanto no hinduísmo quanto no budismo, né? Mas no budismo coloca bem claro que são as joias, Buda, Dharma, Sangha, Guru. A gente está falando que tudo é uma coisa só acontecendo. Então, tudo precisa estar saudável. E deixa para o número 5, deixa alimentar corpos e alimentar almas. Então, não sei se você se recorda, mas faz parte de uma das passagens aos quais eu já falei algumas vezes, em que na minha movimentação da expansão, da expansão espiritual, do despertar da consciência divina, e tudo isso acontecendo, eu só tinha um pedido no final, porque eu tinha tanta coisa que eu queria saber, tanta coisa que eu queria entender. No final eu já estava assim: eu preciso de um espírito forte para suportar a missão e um corpo forte para suportar o espírito. Então você vê espírito e corpo, né? A gente está falando de almas, de corpos celestes e o corpo físico. Então o Rebbe traz muito, muito, muito sabiamente alimentar corpos e alimentar almas. Então a gente precisa servir. Servir. Aqui ele está falando de servir para o servir, porque nós estamos trazendo um movimento ao corpo. Qual o movimento do corpo dentro da liberação? É o serviço, é o ato de compaixão, é a renúncia pelo ato de compaixão. O 6. Seu trabalho terreno transcende os mais altos céus. Então, tudo que a gente está fazendo aqui está reverberando lá, tudo que a gente está realizando no jardim terreno está transcendendo e está sendo executado lá, né? Então, quando ele fala assim, tem um trabalho terreno de subjugar tudo que é profano e transformá-lo em santidade. Ele está trazendo purificação e devoção, purificação e devoção, purificação e devoção. Ele está falando de Bhakti Yoga, ele está falando de Karma Yoga. Então, é para que nós tenhamos a certeza de que o que nós estamos realizando aqui está sendo visto, está sendo executado, está sendo, de certa forma, analisado, né? Nós estamos aqui em experienciação. Para quê? Para sairmos daqui melhor do que entramos. 7. A gente nunca falou isso, né? Você está no assento do motorista. Então, ele traz dessa forma, que é uma forma bem, bem, bem bonita, acho que bem moderna até, né? Que ele traz aqui: o que será que eu ganho se eu distribuir novos ensinamentos? Se cantarmos melodias inspiradoras, cada pessoa deve transformar independentemente sua empolgação mundana em empolgação sagrada. Então, é viver o sagrado. Isso eu vejo como uma dificuldade enorme das pessoas no seu dia a dia, porque existe uma divisão.
muito grande entre o que é material, o que é espiritual, como é que eu faço para isso? Não, agora eu estou fazendo isso, não, agora eu estou meditando. E se a gente transformasse tudo em espiritual, né? Como a gente sempre coloca, se eu perceber que tudo que está vindo para mim é um presente do divino e tudo que eu estou executando é um presente ao divino. Seja o que for, tornar sagrado o que for. Isso é maravilhoso. Então, ele coloca aqui, como diz o Talmud, tudo está nas mãos do céu, exceto o temor aos céus. Isso é nosso. O respeito, a sacralidade, tornar sacro tudo que é profano. Aceitar a verdade. É nosso dever. Então ele coloca, eu não estou me recusando a ajudar a você. Irei ajudar o máximo que puder, mas ao menos que você trabalhe independentemente. Então, você tem que fazer o seu trabalho para que eu possa fazer o meu. Eu não vou te dar a minha mão se você não estiver fazendo a tua parte. Ele não se recusa, mas ele deixa claro qual é a contrapartida dele. A contrapartida dele é estudo, dedicação, sacralidade, honra, viver a espiritualidade. Sábio, né? Extremamente sábio. Então, só nesses 7 conselhos, ele consegue trazer, de certa forma, muito, mas muito, mas muito do que não somente a gente, tá? Quando eu falo assim, falar, mas é a gente que está trazendo isso. Não, a gente também está trazendo isso, né? Mas é muito do que a, a gente vem falando ao longo desses 5 anos. É muito dentro do que a gente vem trazendo dentro dessa caminhada de ouro. Então, é uma oportunidade enorme a gente estar em contato com esse tipo de ensinamento. Nem me recordo como isso apareceu para mim, eu não me recordo, mas só sei que quando apareceu, e lá em 2021 eu falei, nossa, a gente tem que conversar sobre isso, porque é moderníssimo e faz todo sentido na nossa vida, em tudo que a gente fala como sanga, em tudo que a gente traz como ensinamentos como sanga, vem, vem de uma forma que é muito real e muito possível de ser integrada no cotidiano. Então, dessa forma, colocando aqui todas essas chaves, todos esses 7 ensinamentos, eu queria saber se algum de vocês traz alguma coisa, traz uma reflexão, traz algum tipo de talvez, de um posicionamento, de uma autopercepção dentro de um processo espiritual que possa vir a, a surgir por meio de uma experiência que teve, de um exemplo que gostaria de dar, ou alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa conversar um pouquinho mais a respeito desses ensinamentos, trazer isso para o nosso cotidiano e para a nossa vida de forma particular. Quem vem? Quem está comigo? Bora lá. E aí? Essa terceira chave, né? Ela, ela me remete algumas situações, né? Algumas até frases, né? Eu só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Não sei se são exatamente essas frases, mas que, que eu vivi com muita profundidade em alguns momentos. E ela é simples mesmo, né? Eu acho ela simples de entender, porque basta eu olhar para trás e me ver algum tempo atrás e como eu pensava, como eu agia em relação a alguma situação e a minha consciência hoje. E, obviamente,
se eu era aquilo e hoje eu sou isso, quanta arrogância eu acreditar que eu tenho hoje a verdade absoluta, né? E com toda a certeza, né? Amanhã serei algo que não é mais isso que está acontecendo. Então, é o meu entendimento de momento dessa frase, né? Que eu também sei que não é completa. Por mais que eu tente descrever aqui. Eu sei que daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, eu vou estar tendo uma interpretação diferente do mesmo ensinamento, né? Então é isso. Acho que me ajuda a ser mais humilde, né? Menos arrogante. E é bom lembrar, né? Bom lembrar disso. Legal. O que eu acho interessante complementar aqui é que ele coloca um pouco dessa codificação mística que tem o Zohar, eh, que traz nessa parte mística do judaísmo, que ele fala algo que a gente sempre coloca também. A gente brinca muito, tinha um amigo nosso que falava muito isso, eu e a Angélica, a gente fala muito sobre isso, a gente fala é grau em cima de grau, é grau em cima de grau. Então, tem sempre o que é revelado e o que é o oculto, né? Até na própria passagem bíblica, da carta de Paulo, né, aos Coríntios, que é aquela do amor, aquela que fala sobre amor, ele deixa bastante claro, hoje conheço em parte, mas então veremos face a face, né? Então, ele não vê aquele aquele lado obscuro, talvez aquele mistério. Então, quando ele fala assim, tem o revelado e tem o oculto, e ele traz isso dentro da profundidade, né? Dentro da profundidade do propósito, que é mais profundo do que a gente pensa, é o que eu não estou observando que está dentro do desígnio do mistério sagrado em mim que me faz exercer isso. Então, é como se a gente estivesse somente observando a ponta do iceberg, sem se lembrar que ele tem todo aquele caminho percorrendo por baixo, que muitas vezes é infinitamente maior ou superior do que aquela ponta que está sendo observada, né? Porque quando você traz com relação à arrogância, quando você traz com relação a, a coisas assim nesse sentido, dentro dessa chave 3, o que me remete? Me remete à arrogância do saber, do achar que se sabe. Essa é a ponta do iceberg. Essa é a movimentação da ponta do iceberg. É assim, é assado, eu entendo, eu compreendo, eu sei, eu posso, eu faço. É uma consciência egóica, individualizada, percebendo o propósito como sendo algo concreto a ser cumprido. Enquanto que, na realidade, a gente tem uma compreensão muito mais profunda através dos programas de autodesenvolvimento, através dos programas de autocura, de autopercepção e de autoconhecimento, que é justamente esse entendimento que você traz quando você fala assim: hoje a minha visão ela é essa. Ontem não era assim, amanhã, 10, 15 anos, 5 anos, poderá ser diferente. Se nós formos medir toda a nossa capacidade de geração de autoconhecimento por fatores externos, tudo vai estar em constante mudança. Ora, mas Buda já falava que tudo está em constante mudança. Tudo está em expansão, tudo se movimenta, tudo é fluido, tudo é vivo. Só há uma coisa que não muda e essa coisa é o que você é. Que quando você fala, ontem eu era aquilo, hoje eu sou isso. Isso o quê? Quando eu estou mais presente de mim,
quando eu estou mais próximo do que eu sou, menos conhecimento adquirido, maior conhecimento vivo, e me aproximo do que eu verdadeiramente sou. Complexo, movimento de cocriação constante que faz tudo estar constantemente se expandindo, traz para nós a realidade da profundidade dentro da profundidade. E ele coloca ao revelado e ao oculto. Quando a gente brinca, tem as duas faces da mesma moeda. Estou fazendo isso, tem o bom e o mal, o bem, a dor e a delícia, cara ou coroa. Então, ao oculto e ao revelado. Quando nós começamos a observar o que somos de uma forma real, de uma forma gentil conosco mesmos, nos observando de uma forma amorosa, a gente vai percebendo o nosso caminho dentro dessa profundidade da profundidade. E aí os propósitos começam a se aflorar, e eles se afloram. Por quê? Por conta do despertar das virtudes em nosso coração. Então, por exemplo, o Rebbe, ele não fazia muito diferente do que a gente está fazendo, ou nós não estamos fazendo muito diferente do que ele está fazendo. Aqui a história conta que ele dava às pessoas vários tipos de missões. Alguns eram os instruídos a engajar no comércio, outros eram para aumentar o estudo da Torá, outros eram vários cumprimentos, outros eram instruídos a se tornarem educadores espirituais, outros disseminadores do judaísmo, outros eram simplesmente para ensinar o alfabeto para as crianças. Todas as missões dentro de um propósito muito maior. Quanto mais nós estamos realizados em nós mesmos, maior a profundidade da compreensão do nosso propósito. Não é nada que está fora, não é nada, mas é algo que vai ser revelado a mim. Uma vez eu vi um vídeo, falei um pouquinho disso aqui no início, vou colocar aqui. Eu vi um vídeo, esses vídeos da internet, quando você vai rolando, assim, vai passando umas coisas, às vezes, e apareceu um vídeo para mim assim, qual que é o seu propósito? Aí a pessoa respondeu assim, meu propósito é ser professor. Aí a pessoa respondeu assim, não, essa é a ferramenta que você utiliza para exercer o seu propósito. Ser professor é a ferramenta. Qual é o seu propósito? Então você vê que uma simples brincadeira dessa, de uma simples pergunta, com uma simples resposta, abre um campo infinito de ideias e de manifestações e de possibilidades. De possibilidades sobre a oportunidade de percebermos a profundidade dentro da profundidade. Gratidão pelo seu compartilhar. Namastê. Feliz aniversário. Espero ter sido útil. Muito bom. Mandava. Boa noite. E o que me chamou muita atenção aqui, você até falou, complementou muito, foi a chave 3, né, o seu propósito, me chamou. Mas a sexta, eu cheguei, foi muito forte para mim. O seu trabalho terreno transcende os mais altos céus. E isso foi muito forte. Eu acho que
no momento que eu estou passando aqui, acho que caiu isso assim para mim dentro do meu coração muito forte. E não sei, eu já estou passando um período assim meio muito interno, né? Muito para dentro mesmo, que não sei nem explicar. Tá tudo do lado de fora, tá tudo certinho, tudo normal. O negócio é aqui dentro. E, e esse ano não pedi nada, só vivendo assim cada momento, né? E um presente, né, que o meu neto me deu foi muito forte, né? O desenho de uma pedra de esmeralda, assim, uma criança de 6 anos que eu nunca soube disso, a esmeralda, e com aquela, ele não sabe nem ler e escrever ainda, né? E quando eu vi aquelas letras, eu entendi também o nome do Maitreya, foi muito forte para mim. Aquilo foi um chamado muito grande para mim, foi assim, é aquilo que tem, as coisas estão acontecendo, o chamado vem, quem tem olhos que veem, né? E tem coração que sente, né? E isso tem muito forte para mim e uma palavra que é muito forte para mim, eu tenho pedi muito a Deus, a toda a minha egrégora que esteja junto comigo, que me mostrasse isso, né? Qual o caminho a seguir, né? Qual o propósito, né? Não sabendo qual o propósito que tem que ir, mas por onde começar, por onde ir, né? Eu sempre acho que eu estou fazendo muito pouco. Eu acho que eu posso fazer muito mais. E eu acho que não estou fazendo nada. E, e veio essa palavra muito forte que me chama muita atenção, é o amor, essa palavra. E, e aí veio a lembrança do quadro, do Maitreya, aonde eu ouvi falar a primeira vez, de onde surgiu essa palavra Maitreya na minha vida, de onde veio, né? Então, é começar a servir, a se doar com amor. Então, isso veio muito forte para mim. Então, esse trabalho do terreno transcende mais altos céus, para mim, isso caiu muito forte, que é justamente isso, é trabalhar, é botar a mão na massa, não há tempo para perder. Então, o momento é esse. Não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas o hoje é esse. É servir, servir. E eu percebi que o momento que eu não entender, não é a mente, mas é o coração. A hora que meu coração abrir para verdadeiramente o amor verdadeiro, ali, é ali que eu vou encontrar a chave de tudo. Mas esse amor, ele só vai se transcender dentro de mim a partir do servir, a partir do meu doar com amor, eu estar ali com amor. Então, o coração depende de mim. As coisas estão aí, estão acontecendo, e eu só tenho que agradecer porque Deus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, sabe? Quando eu penso que pode ter um obstáculo, eu encontro a solução para aquilo aparece do nada a solução. Então, é esse o caminho. É botar a mão na massa, servir, é ser um trabalhador de luz. Eu acho que é através disso que eu vou encontrar aqui dentro, é transcender isso aí, essa palavra muito forte que eu estou olhando para ela no quadro aqui que eu tenho aqui na minha cozinha, que é o amor. É quando é ser um instrumento, exatamente quando eu faço pão, né? Quando eu cozinho ou quando eu não só isso, mas em tudo, em tudo. Não é que eu já sei tudo, mas é se redescobrir em cada instante, em cada momento. E é isso. Especial.
muito bom. Quando a gente fala, né, do trabalho terreno transcendendo os mais altos céus, na realidade a gente está trazendo o céu para a terra. É o contrário, né, do que a gente pode pensar, né? Quando a gente fala transcender os céus, é justamente trazer. E o Rabino traz uma coisa interessante. Hoje é dia 15 de janeiro de 2023, aniversário do Alê. Ele traz uma coisa interessante que nesse exato momento vocês estão estudando no grupo de canais, né? O grupo de médiuns na Sangha. Vocês estão conversando lá sobre os fenômenos, sobre essas questões dos fenômenos e tudo isso, né? E o Rabi, né? O Rabino, o Rebbe, ele deixa muito claro o supremo propósito da criação não está em qualquer âmbito sobrenatural, pois todos aqueles âmbitos trazem uma descida para Deus. Eles são apenas revelações. É especificamente neste mundo que a essência transcendente de Deus é encontrada de forma tangível, através do trabalho terreno, de subjugar tudo que é profano. Então a gente descobre o ser mais íntimo e transcendente de Deus dentro do jardim terreno. É aqui que nós estamos. Lembra quando a gente fala? Você está aqui, encarnado, vivo, não tem lugar melhor para você estar. Vamos servir, servir para o servir, papapá, e inúmeras outras. É aqui que nós viemos realizar. Senão a gente não estaria aqui, fica tranquilo, a gente estaria tomando água de coco numa praia maravilhosa em outro mundo. A gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui realizando tudo isso, estudando, matutando, expandindo a consciência, e vocês vão vendo que a porta é cada vez mais estreita. Cada vez mais estreita. Quanto mais... Aí eu vou unir o Ale lá em cima da chave que ele colocou para aqui a Madava colocando sobre essa. A gente está unindo essas chaves, esses entendimentos aqui, com base no servir. Eu só vou servir para transcender e descer o divino aqui quando eu estiver integrado com o quê? Com o propósito. Só assim haverá integração e abertura suficiente para perceber que o amor sempre esteve aí. Não é algo que vai chegar. É algo que vai ser percebido. Já está aí. Sempre esteve aí. Ele precisa ser percebido. Mas para esse amor ser percebido, a gente tem que sair do mundo das ideias, a gente tem que sair do mundo dos fenômenos, a gente precisa entender, igualzinho lá em cima, que tem grau em cima de grau, tem o que está aqui, tem o que está ali, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Nós precisamos compreender o propósito do serviço. Só assim. Oi, pois não, pode falar, querido. Me veio aqui também a parte, vamos dizer, do serviço abnegado, né? Então, o abnegado também é algo que na trajetória vai mudando a percepção, né? Eu acho que eu faço algo sem interesse, aí eu descubro que tem um interesse. Aí eu modifico, aí eu acho que agora sim está sem interesse. Aí e eu fico sempre descobrindo que tem lá no fundinho algo em troca, né, para acontecer. Então, acho que une também essas duas chaves aí, o que me veio da sua fala. Maravilhoso. São esses dois lados da moeda, né? Porque é o tipo de mundo que a gente vive hoje. O tipo de mundo que a gente vive hoje, o tipo de mundo onde
a mente existe porque tem um algo, um ego, né? Foi um ego que a projeta. Então, a gente está falando de um eu individual. Então, se existe um eu individual, vão haver as necessidades daquele eu individual. Então, sempre vou querer estar ganhando alguma coisa dentro desse eu individual. Prestígio, oração. Imagina, oração. Não, eu mereço ganhar orações, eu mereço ganhar. Muitas vezes, em milhares de outros relacionamentos, inclusive, não somente porque a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de tudo aqui, né? A gente pode estar almejando ganhar tudo, ganhar amor, ganhar paz. Ah, eu vou fazer isso porque eu mereço uma paz de espírito, ou eu preciso de tal coisa. Então, é tudo. Tem um conto, eu contei até esse conto essa semana. Essa semana eu contei esse conto para quem? Acho que foi para o Enéas. Acho que foi para o Enéas, nas minhas reuniões de quarta-feira com ele. Vou contar para vocês. Posso contar um conto? Quem conta um conto aumenta um ponto. Vou contar um conto sobre isso. Eu já devo ter contado em algum lugar, porque eu conto as mesmas histórias sempre, né? Alguns milhares ou milênios. Mas teve uma vez em uma cidade que um importante guru ele estava chegando e a sanga estava se preparando para recebê-lo. E aí uma pessoa da sanga falou assim: ah, eu vou recebê-lo na minha casa, eu quero recebê-lo na minha casa, não vou deixar o guru ficar em qualquer lugar, ele vai ficar aqui comigo, pererê, eu vou recebê-lo e tal. Aí a pessoa preparou a casa inteira, botou flores na casa toda, aromas, e tinha mantras tocando. E a pessoa era uma pessoa muito abastada e tinha bastante admiração por aquele guru. Então, ela pegou como se fosse uma tinta feita de ouro e foi revestindo as paredes com os mais belos e lindos sutras, com mais belos mantras e trazendo toda aquela atmosfera maravilhosa para casa e as letras de ouro reverberando naquele fundo branco, dando aquele aquele ar, né, maravilhoso de algo puro, significativo, né, trazendo toda essa questão da importância daquele guru estar lá. O guru foi, chegou na casa e agradeceu, e sentou, e comeu, e saiu, e fez as coisas que o guru faz, e voltou, e ficou alguns dias na casa daquela pessoa. E quando, no dia, na última hora em que aquele guru estava naquela casa, ele se despediu de todo mundo, deu aquele tchau, abraçou ela e agradeceu a pessoa, e aí ela segurou, a pessoa segurou nas mãos do guru e falou assim: mas você nem falou das paredes da casa. E o guru falou: para tudo. Você perdeu aqui todo o seu mérito. O que nós estamos querendo ganhar com as nossas atitudes? O que nós estamos querendo ganhar com as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, nos relacionamentos, no trabalho, com a gente mesmo? O que nós estamos querendo ganhar? Quero ser bem visto, quero ser aceito, quero ser desejado, quero ser amado, quero ser respeitado. Por quê? Para quê? Por quem? E para quem? Faz o link com a outra chave do serviço que a Madava colocou. Quem está ganhando com isso?
se o que eu faço é reconhecido, para quem eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Quem quer ser reconhecido? Se já sou. Se eu quero agradar alguém, eu agrado. Se eu não quero, logo não agrado. Devo-lhe respeito? Devo-lhe qualquer coisa que seja? Posso. Podemos agir com compaixão, podemos agir com graça, podemos agir com gentileza, podemos agir com profunda entrega, empatia, compaixão, podemos, sabendo que não é para aquela pessoa que eu estou fazendo aquilo. Não é para o guru. É para você, por você, porque está em você a chave de sua própria liberação. Fenômenos são apenas revelações. Vou parafrasear Saulo, no satsang dele sobre fenômenos. Nunca disse que não existiam. Só digo para que nós não nos apeguemos a ele. Não nos confundamos com eles. Não nos confundamos com eles? Pode ser. Não nos confundamos com eles. São revelações. Mas a transcendência é a forma tangível, a força, a destra, vamos dizer assim, de Deus, dessa força da criação, do universo, da consciência, o que quer que seja, da interdependência, do sincronismo, do cosmos. Essa transcendência ela é realizada aqui, senão você não estaria aqui com essa proposta de se realizar. Então, Deus se realiza aqui. Sempre. Não há outro lugar. Se tiver um outro lugar, isso está fora da tua mão. Está fora de mão. Está fora da tua demanda. Ou seja, você vai pagar para alguém, você vai esperar alguém, você vai depender de alguém e você perde toda a sua oportunidade que foi trazida a você de salvação. Aí você perde toda essa oportunidade. Porque é seu por merecimento. Então, descobrimos o ser mais íntimo e transcendente de Deus dentro do jardim terreno. Agindo, servindo, sendo, fazendo, promovendo, exercendo, estudando. Tudo no gerúndio. Gratidão, Madhava. Gratidão, Ale. Não sei se o Ovani quer trazer alguma coisa ou não. Tchan, 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 tchan. O Ovani tinha ligado o áudio dele ali sem querer, e aí depois desligou. Eu estava ajeitando aqui no carro e tá chovendo. Aí eu estava ajeitando aqui, mas eu estou só ouvindo hoje. Ah, legal, querido. Legal. Gratidão. Gratidão. Gratidão, querido. Dirija aí com segurança. Então, pessoal querido, é sobre isso que se tratam todas essas escrituras. Eu agradeço muito pela participação de vocês, pela boa vontade de vocês. Agradeço muito por essa oportunidade dessa troca genuína, porque ela nos faz crescer. Agradeço muito a vida do Ale no dia de hoje, pela oportunidade da gente estar aqui junto e por esse aniversário.
por essa volta aí maravilhosa em torno do Sol. Continue dando mais voltas, porque gostamos muito de interagir com você aqui no planeta Terra. E é sobre isso. É sobre ser amor, e é sobre a gente se entregar, e é sobre a gente trabalhar profundamente essa oportunidade de liberação por meio do serviço, da devoção, e de começar a gerar em nós esse impulso do bem, essa empatia, essa manifestação dessa beleza que a gente é. Muita gratidão pela oportunidade. Uma noite maravilhosa a todos nós. Namastê. Boa noite. Namastê.